Bom dia, pessoal. Para esse vídeo, eu decidi falar um pouquinho, até porque essa profecia tem mais de experiência espiritual do que algo bíblico, algo que eu possa explicar sem falar. E eu estava fazendo um texto e ele estava ficando muito longo. E eu acho que ficaria um pouco difícil das pessoas ficarem lendo ou ouvindo só a minha voz. Eu vou falar um pouco sobre essa profecia, como eu cheguei até ela. Foi uma situação assim, uma experiência pessoal um pouco, não foi uma das mais difíceis, mas foi profética. Eu estava dormindo e aí eu comecei a sentir um pouco de dor, acordei de madrugada, era por volta de umas 4 horas da manhã, por aí. E eu acordei com a notícia da CNN sobre o cometa do diabo. Falam que é cometa do diabo, não é esse o nome dele, é o nome popular. E falava sobre esse cometa. Ele é chamado de diabo porque ele aparenta ter chifres. Ele perdeu massa numa parte dele, então enquanto ele percorre o céu, ele tem essa aparência como se fosse uma cabeça de um diabo com chifrinho. As pessoas dizem isso, mas eu tenho outra interpretação. E aí tinha essas fotos do Gabriel Zapparoli. Eu decidi pesquisar sobre a notícia, principalmente pelo nome do fotógrafo. Quem me conhece ou me conhecer um dia na vida, quem procurar saber quem eu sou realmente, um dia vai descobrir que eu sou uma pessoa muito mística. Então, se eu vejo um nome que é relevante, uma data relevante, eu já prego meu olhinho ali na atenção, meu ouvidinho e começo a pesquisar mais sobre aquilo. E Gabriel é o nome da pessoa que lida comigo, é o nome de Deus. Então eu decidi pesquisar pelo cometa, até porque eu sou ligada em eventos celestiais e eu já sabia sobre esse cometa, mas eu não quis pesquisar sobre ele porque eu achava que eu iria subir ao céu. Eu achava que no dia do eclipse tá passando um carro aqui, eu não sei se vocês conseguiram me ouvir. Eu achava que eu iria subir ao céu no dia do eclipse, e aí não aconteceu, mas eu tinha essa notícia do cometa, e eu pensei que não significava nada, porque eu ia subir antes, mas eu não subi. E aí eu acordei nesse dia e eu comecei a pesquisar sobre o cometa também, inclusive eu já tenho uma parte no meu livro falando sobre isso, porque eu encontrei muita coisa importante. E eu vou apresentar aqui para vocês algumas coisas sobre isso. A primeira coisa é que esse cometa, ele teve o seu ponto alto no dia 23 de abril e foi um dia de Páscoa. E foi o dia que ele mais brilhou no céu. Tá, até aí não tem muita coisa. Na verdade tem, porque é uma festa judaica e eu não sei se eu já falei, eu acho que eu falei em outro vídeo, que eventos celestiais em datas judaicas são proféticos. Aconteceu com o evento da mulher vestida de sol, que foi no Ano Novo, e está acontecendo com esse cometa. O eclipse também foi importante, não foi um dia de festa judaica. Eu tô falando do eclipse do dia 8 de abril. Foi importante porque ele foi no último dia do último mês hebraico. E foi no dia da tribo da águia. Por isso que eu achei que eu iria subir ao céu, porque falava a respeito da tribo de Naftali, que é a tribo libertadora, que voa como águia, e a profecia da mulher vestida de sol fala que ela subiu no dia da tribo libertadora. Recaiu num dia de Naftali. É a tribo da ave e do peixe também, porque é do signo do peixe. Naftali representa o 5º dia da criação, em que foram criados peixes e aves. É uma tribo meio que evolutiva, libertadora. Não tem como falar muito sobre isso, acho que eu tô fugindo do assunto. Mas então, desculpa por fugir do assunto, é porque é muita informação na minha cabeça e eu não consigo organizar os tópicos. Eu não vou fazer outro vídeo. Eu não vou fazer outro vídeo porque senão vai complicar aqui a minha vida, eu me canso. Então, sobre esse cometa do diabo. Ele teve o ponto alto na Páscoa e passando pela constelação do Touro.
Bom, a constelação do touro, ela representa o Aleph criador. Não sei se vocês já pesquisaram o alfabeto hebraico, mas eu pediria que pesquisassem. Tem o pictograma de cada letra, e a primeira letra é a letra Aleph, é o touro. Ela representa o criador e o arquiteto, é Deus. E ela também representa muitas outras coisas. Representa um animal feroz, um animal agressivo. E a profecia que eu quero trazer aqui é a profecia de Ezequiel 1:10. Que o touro que é Deus, o touro forte, que faz guerras, ele está se transformando no querubim, ele vai se transformar no querubim. Então, ele vai, tipo que humanizar essa profecia. Aquela profecia dos carros. Tem em Ezequiel 1 e Ezequiel 10. Quem leu a profecia atentamente, ou ler, vai perceber que no primeiro capítulo de Ezequiel fala de um touro, da face de um touro. E já no 10º capítulo mostra que aquele touro sumiu e foi dada a face do querubim. Então é um animal que precisa ser reformulado, sofreu um tipo de evolução. E esse cometa, o cometa do diabo, que é esse monstro terrível, ele tá passando pela constelação do touro e está indo para a constelação do caçador, que é Órion. E para mim, na profecia, Órion representa o querubim, o homem, a pessoa digna e justa. E às vezes eu até me confundo nessa imagem, porque a constelação de Órion, o caçador, às vezes eu vejo Jesus, outras vezes eu vejo o Pai, e eu vejo até a mim mesma, porque a Lady Liberty tem uma tocha levantada e ela aparenta aquela posição do caçador que está erguendo alguma coisa. E eu digo que o caçador está erguendo uma espada. Uma espada, uma mensagem, luz, conhecimento. E a Lady está segurando uma tocha e um livro. Ela também faz a mesma coisa. Só que o caçador Deus também luta guerras. Ele é capaz de ser agressivo, de lutar guerras. Eu não sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa muito frágil. Então, eu vou mostrar para vocês após essa apresentação, eu vou mostrar para vocês como que aconteceu esse trajeto do cometa e acontecerá ainda. Eu vou avançar até o dia 13 de maio, porque é uma data importante para mim. E eu não vou falar muito sobre isso, porque pode não acontecer o que eu quero. Eu sou muito perdida em datas. Eu não tenho muita percepção de datas. Eu tenho mais percepção dos símbolos e do significado dos símbolos, que nunca se perde. Esses símbolos nunca perdem os significados. Mas as datas eu sempre me confundo um pouco. Mas 13 de maio é uma data importante para mim, por vários motivos, porque acho que eu posso explicar um pouco, porque será o dia 5, e aí o número 5 é importante para mim, o 5 e o 9 representa aquela haste do candelabro, a haste do meio, sabem? O candelabro de 9 hastes, não aquele de 7. E é a mais sagrada, a haste mais sagrada. E ela é a 9ª, na verdade, mas poderia ser a 5ª, porque seguindo a ordem natural, ela seria a 5ª, mas ela é a 9ª porque eu fiz as hastes do meu candelabro, dos meus candelabros, porque na verdade eu tenho 2. É igualzinha a profecia lá do Apocalipse, eu tenho 2 candelabros. E aí eu fiz a 9ª por último, essa do meio, porque eu estava me negando a colocar essa haste. Eu estava me negando. Mas aí, por fim, eu coloquei. Eu achava que eu estava profanando alguma coisa. Mas essa haste tem um sentido de amor, de romance. E ela precisa ser colocada. Então, eu vou falar aqui agora sobre essa profecia, porque o vídeo já tá ficando longo demais. Para explicar melhor sobre essa profecia do dragão ou da besta, porque são a mesma pessoa no caso, é Deus,
eu resolvi usar esse programa aqui, é um programa online, se chama de Sky Live, e ele abre no meu notebook, dá pra ver melhor, porque aquele outro programa que eu utilizei para fazer o sinal da mulher vestida de sol, ele não tá baixando o pacote de cometas. Eu não sei porquê. Até aparece, mas não... Aparece esse cometa aqui que eu quero ver, mas ele não tá baixando. Então eu vou utilizar esse aqui mesmo. E aí vocês vão ter que se esforçar um pouquinho para ver os desenhos das constelações. Porque é importante que tenha o símbolo das constelações. Aqui o cometa trata-se desse aqui. Ele está passando agora pela constelação do Touro. Na verdade, não é essa data, porque eu deixei marcada aqui a data da Páscoa, que foi o ponto alto do cometa, como eu falei. Mas ele ainda está por aqui. Não andou muito, não. Depois eu vou avançar para vocês verem. Mas o que eu quero apresentar aqui, mostrando essas imagens, que é a profecia de Ezequiel, aquela do capítulo de Ezequiel 1 e 10, que fala da face do touro e do querubim. No caso, o touro é essa constelação aqui, onde está passando o cometa, e ele tem que se transformar no querubim. Ele precisa se transformar no querubim para poder acabar com as guerras, os sacrifícios. Esse é o objetivo. E assim, quando eu digo sacrifícios, não é que as pessoas estão morrendo em nome de um Deus o tempo todo, que Deus tem esse capricho de morte, ou não estou falando do cordeiro morto também. É a morte que a gente vive nesse mundo, o sofrimento. Então, para mim, não faz muita diferença, porque as pessoas estão morrendo. Não são mortes diretas, assim, no sentido de estão morrendo em nome de um Deus, mas estão morrendo. E isso é um dos problemas que eu tenho com Deus, é melhor nem falar muito sobre isso, porque assim é difícil para mim. Então eu vou fazer o trajeto aqui do cometa. Para vocês verem que ele vai da constelação do Touro até... E eu avancei demais. É que eu não queria essa data, não. Eu queria o 13 de maio. Eu fui falando e esqueci de parar. Foi da constelação do Touro até a do Caçador, que é essa aqui, Órion. Eu vou ver se eu consigo mover a imagem. Eita. O que eu fiz aqui? Gente, paciência. Que eu nunca usei esse programa. Acho que parou agora. É essa daqui. Tá no canto. Vou tentar mover mais um pouco. Já peguei a manha. Essa aqui são as Três Marias, que vocês conhecem. Essa é a única constelação que eu consigo identificar no céu. As outras eu só consigo ver por desenho, assim. Essa aqui é de Gêmeos. E ele tá com um braço levantado. Eu digo que ele segura uma espada. No desenho é como se ele estivesse segurando um cacetete, alguma coisa assim. Eu não sei qual é o nome que dá. Acho que era aqueles instrumentos antigos de guerreiro. E aí eu falo que é espada. E que ele tá lutando. Essa estrela que tá no ombro dele, ela tá morrendo. É Betelgeuse. Então, assim, o sentido dessa estrela morrer são dois sentidos, na verdade. Que vamos acabar com as guerras e o fim está próximo. E também que vamos iniciar uma guerra. Entendam, assim, o finalmente, digamos assim. Vamos entender dessa forma. Então, essa estrela vai morrer. Enquanto ela estiver morrendo, será o conflito final. E quando ela morrer, vai acabar a guerra e nós vamos para o céu. É essa profecia que eu vejo.
É uma das minhas constelações favoritas, eu acho ela tão bonita. Então aqui está a explicação. Eu vou continuar nas próximas imagens e no próximo vídeo. E vou finalizar esse aqui, porque o que eu queria explicar já está explicado. Vejam que imagem linda que eu achei na internet do cometa. Percebam que ele aparenta mesmo ter chifres, ele perdeu massa nessa parte aqui. Eu diria que são chifres de touro, porque ele passou na constelação do touro, na verdade está passando, e vai chegar lá em Órion. Essa data que a foto foi tirada, as datas, elas não são desse ano, são de 2023, julho de 2023. Uma delas foi a data da destruição do templo, dia 9 do leão, do mês do leão. Que coisa, né? É o diabo. Sim, eu vou mostrar para vocês o site que eu tirei essa foto. Aqui é a imagem. Tem essas outras aqui. Esse site aqui. Quem quiser verificar, tem outras imagens também. Pessoal, eu consegui aqui baixar o cometa em outro programa, é o Estelário. Aqui ele tá o nomezinho dele aqui e aqui em cima também na descrição. Eu coloquei a data da Páscoa e ele estava aqui na data da Páscoa. E eu vou avançar um pouquinho para vocês verem como ele vai da constelação do Touro até a constelação de Órion. Então, eu não fiz o progresso aqui porque ele não estava salvando o trajeto dele, não estava salvando. Então, eu pulei da data do dia da Páscoa até essa data aqui, que é importante para mim. O caçador tem uma espada erguida. A Lady também tem. Eu vou mostrar para vocês. Conhecimento liberta. Conhecimento faz bem. É amor. Uma pergunta que eu tenho sobre esse segundo sinal. Eu venci? Porque no primeiro eu não venci, eu não voei como águia. Nesse eu irei voar? O amor sempre salva, como Deus disse nos dias de Naftali para mim? E a respeito dessa tribo?